Hi Brasil, Jimmy Nada Neutro aqui, o seu nerd Leprechal, o seu Visconde de Sabugosa do mundo nerd, Duende Brazuca, o chapeleiro doido do YouTube. Hoje, em clima de Halloween atrasado, a gente vai falar do primeiro episódio da série do It. Bem-vindos a Derry, que me fez lembrar do cigarro Derby e do Jerby que o Maguila dava quando lutava boxe. Pera aí que eu vou dar um Jerby. Roda a vinheta pra gente começar a falar da série. Bem-vindos à Ilha Mística de Hi Brasil, essa ilha fantástica onde a opinião nunca é nada neutra. Aqui apresentando para vocês o Duende Verde, o elenco dessa ilha mística, o Duende Verde, o Leprechal e o ET de Varginha. Aqui fazendo companhia para conversar comigo sobre essa série, né? Fala alguma coisa. Eles são tímidos, gente. Eles não quer falar. O ET de Varginha também, ele é cara que não... Ele não é muito sociável, ele fica muito caladão, né? Quietinho, dá beijinho. Pronto, fica quietinho. Hoje a gente vai falar, pessoal, dessa série que tá tentando expandir o universo do It, do palhaço Pennywise, que fez um sucesso, esse terror mais pop, que não assusta muito, né? Confesso pra vocês que eu assisto e não dá medo, não assusta, mas a figura do Pennywise, ele é uma figura muito marcante, né? Fez muito sucesso, um monte de fantasias que rolam aí pela internet, festas da fantasia rolando à solta com a bexiguinha e aquela cara do palhaço, assim, cara de psicopata do palhaço. O que eu achei da série, gente? Ela, antes, eu sempre esqueço, mas eu preciso lembrar vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal para ajudar a gente, para o YouTube saber que vocês gostam do vídeo e para ele distribuir para um monte de gente que gosta de falar da cultura nerd, da cultura pop, gosta de falar de série, gosta de falar de filme, gosta de falar de terror. Como eu tava falando, essa série ela tenta expandir, né, o universo do It, que fez sucesso no cinema, e ela começa, gente, eu me lembrei muito do primeiro episódio de Stranger Things. É o Stranger Things da HBO? Fica essa pergunta pra vocês, comentem aí. Ela tenta copiar? Ela tenta pegar esses fãs que já estão pré-órfãos da última temporada de Stranger Things, que que estreia esse ano na Netflix, é a última, que já não tem mais criança nenhuma ali, né? A Millie Bobby Brown lá já tá casada com o filho do cantor lá, do Bon Jovi, esqueci. Ela já casou, já é uma mulher, né? Então não tem mais nenhuma criança ali, né? A gente acompanha em Stranger Things toda a jornada deles crescendo, meio um cinema Harry Potter, assim. E será que Bem-vindos a Derry vai tentar fazer a mesma coisa? Vai tentar deixar as crianças protagonistas também, durante toda a série, elas crescendo? Isso é o que eu achava no começo do episódio, né? Eles apresentam muito parecido com o primeiro episódio de Stranger Things, as crianças, uma desaparece, uma morre. Gente, eu vou dar spoiler aqui, se vocês não gostam de spoiler, se são spoilerfóbicos, se acham que isso estraga a experiência, corre lá, assiste primeiro o episódio e depois volta pra cá pra resenhar comigo, beleza? Então eles apresentam as crianças lá tendo que lidar com o terror de uma criatura, e eles apresentam a cidade. Eles claramente querem que a cidade seja dos assuntos do protagonismo da série, também seja a cidade, estilo Gotham é no universo do Batman, né? O problema de você copiar assim, gente, é que mesmo que Stranger Things ele já seja
já tenha bebido na fonte do escritor do Stephen King, que é o escritor dos contos do It. E Stranger Things, ele é uma referência à literatura do Stephen King, né? Stranger Things, ela bebe muito nisso, na nostalgia, no terror ali, no suspense e numa coisa meio política. Essa série, ela tá seguindo no mesmo caminho. Ela expande, ele coloca um terror geopolítico ali, ele não deixa só naquela coisa íntima, que era o It nos filmes, é uma coisa mais íntima ali dele com as crianças, né? Daquele terror mais simbólico da infância. Essa série, ela faz igual ao Stranger Things e coloca um componente geopolítico do contexto dos Estados Unidos e a União Soviética, já extinta, né? De um contexto de Guerra Fria, os dois tentando lutar para ver quem vai ter aquele armamento mais pesado, quem vai ter mais influência no mundo. Tá passando um trem agora. Espera, tem pra ser, eu moro perto de uma estação de trem, gente, então ele tá sempre passando, fazendo barulho, né? Tem que esperar parar de fazer barulho. Então é isso, a série tenta colocar esse drama geopolítico também, e tem a figura das crianças, tem uma figura ali parecida com David Harbour, que era o xerife lá de Hawkins, né? Aqui em Derry tem a figura de um militar, de um major negro que vem, né, um personagem negro que vem para comandar ali uma ação militar, e tem uma base que ninguém chega perto, que é cercada, onde acontece coisas, experiências estranhas, né? Então é muito, muito parecido com Stranger Things. Até tem um momento que as crianças estão indo se reunir de bicicleta também, elas só não jogavam RPG igual aos personagens de Stranger Things. Mas ela tem um terror. O que eu gosto tanto do It quanto as histórias do Stephen King é que ele tem um terror bem criativo, né, para contar nas narrativas, né? Uma das cenas que o personagem que desaparece, também muito parecido com a Stranger Things, que é o Matt, ele sai do cinema de uma cena de um filme que ele está assistindo, de uma certa propaganda ali americana, né? E ele pede carona na estrada, né? E até ali parece algo corriqueiro, cotidiano. Uma família para e dá carona para ele, uma criança na estrada, até que a cena começa a desembestar para uma coisa. Prendem ele dentro do carro, eles começam uma família começa a ficar meio bizarra, né? E a mulher grávida começa a parir. Ela pare um bebê morcego de 2 cabeças. E ele fica correndo por dentro do carro assim, de maneira bem assustadora. É o estilo da HBO de chocar um pouco, de mostrar um parto, a mulher parindo um bebê monstro, né? E é esse bebê monstro que depois, gente, para nossa surpresa, talvez a série não queira que as crianças sejam tão protagonistas assim, ou talvez uma ou outra, né? Esse bebê, durante o episódio, ali mais pro final, é ele que aparece de novo no cinema e mata as crianças. Ele mata 2 crianças, né? Porque eles se reúnem para saber se as vozes que eles viam dentro que vinham do cano, que estava se comunicando com eles, gente, saíam, né? Resumo da história, basicamente, do episódio, pessoal, é as crianças reunidas lidando com a morte, com o sumiço do Matt, que é o personagem aquela criança que tá dentro do carro e é meio ali morta ou sequestrada, a gente não sabe, pela entidade, quando ela pede carona para aquela família bizarra, né? E o resumo do episódio é as crianças, a gente sendo apresentada a Derry, essa cidade estranha, e as crianças lidando com esse trauma de ter perdido na infância um amigo. E elas ali meio que se culpam ou não se culpam pelo que aconteceu. Os 2 meninos ali, eles ficam com remorso de
de não ter ido no aniversário, de ter sido pagos para ir até o aniversário dele, porque ele não tinha amigos. A menina fica com remorso porque ele quis beijar ela e ela não retribuiu. E esse é a criança que some. É muito parecido com o episódio também do que o Will desaparece, né? Ali do Stranger Things. O trem tá passando de novo. Só que, como eu falei, eu acho que ela não deve, talvez não leve para essa questão das crianças serem protagonistas. Ela já de início mostra numa cena brutal a entidade ali dentro do cinema, quando as crianças se reúnem, e já mata duas das crianças. Eu não achei elas tão carismáticas quanto as crianças do Stranger Things, que tinham um carisma a mais, mas eram boas atuações ali já, né? Eu não sei se já enjoou um pouco, gente. O que vocês acham de crianças protagonistas, né? Porque a gente teve no It, teve no Stranger Things, agora vai ter nessa série. Teve no filme, no remake do Caça-Fantasmas também, crianças novamente como protagonistas, né? Não sei se está enjoando um pouco, né? Às vezes ver criança tendo que resolver problemas que são de adultos, dá você vira a cara assim, né? Igual um dos meninos ali que estava muito maduro, vomitando depois que ele vê o abajur. Ele acorda assim e vê um abajur, uma entidade dentro do abajur, meio carne assim. Um abajur cor de carne. Eu lembrei dessa música na hora. Cortina de seda. Ele toma esse susto e reúne as crianças para falar, né, sobre as vozes que estavam vindo do encanamento. Provavelmente esse encanamento deve dar na fábrica ali, na fábrica não, na estação militar, né, lá que provavelmente deve dar ali. Eles devem estar talvez segurando a entidade ali e se aproveitando dela para utilizar como armamento, né? Igual o Stranger Things. É muito... Tudo leva a crer que seja isso também, né? Eu gostei do episódio, gente. É um clima de terror meio pop, né? Como eu falei, não é... Apesar de ter umas cenas brutais, se você não gosta de ver violência com criança, assim, se você acha muito pesado, não recomendo que você assista, né? A HBO, ela já é conhecida por ter cenas mais cruas de violência mesmo. O que eu gosto, né? Não tenho problema de ver criança sendo atacada. Brincadeiras à parte, é bom que ele rompe nossa expectativa de achar que as crianças iam ser protagonistas. Eu gostei disso, né? Mesmo que duas sobreviveram, talvez elas sejam, mas talvez você tenha outros personagens ali que vão assumir o protagonismo e não fica ali focado nas crianças, porque fatalmente, gente, mesmo a série sendo baseada nos contos de Stephen King, ela vai virar uma cópia do Stranger Things, porque a Stranger Things veio primeiro e foi o sucesso, né? O sucesso é dessa série, então ela vai fatalmente parecer uma cópia, né? Então você precisa de alguma forma, eu acho, que tentar inovar, né, ao contar essa história muito parecida de uma cidade que tem problemas esquisitos com crianças e é uma entidade, e ainda no contexto da Guerra Fria, esse contexto geopolítico que também é o contexto de Stranger Things, né? Mas eu acho que ela tem tudo para atrair um público ali, principalmente os que ficarem órfãos do Stranger Things. Tem o selo HBO, que é um selo que dá para confiar, geralmente eles fazem boas produções, né? O Stranger Things é uma literatura boa, é um terror gostoso de você ler e de você acompanhar, mas tem essa questão de ser uma cópia, né? Eu acho que ela é a Stranger Things da HBO. Vamos ver se vai aparecer, né? Se vai mostrar como que a figura, se aquela figura do bebê morcego, o que é, da onde que vem aquilo exatamente, se é uma emanação que sai da base militar lá, se ela está espalhada por toda a cidade, como que é isso. E se
se vai ter uma passagem de como que eles se transforma no palhaço, se é só uma das faces que ele mostra, que é a face do palhaço, ou se ele tem um monte de outras formas, e essa de bebê morcego é uma delas. Eu fiquei pensando nisso. Tá ali meio exposto que eles devem abordar um pouco do racismo, né? Você vê que o Major, que é a figura militar ali, que parece a figura do xerife de Stranger Things, ele vai sofrer com o fato de ser uma pessoa negra em uma posição de autoridade, dando ordem para as pessoas brancas. Eles devem abordar um pouco ali do racismo e do terror, que além do terror do It mesmo. Então deve ter esse terror político aí entre Estados Unidos e União Soviética, e esses terrores humanos mesmo, de preconceito, né? Eles devem fazer ali uma alegoria também, que não só os terrores em Derry, nessa época você tinha os terrores humanos mesmo, de preconceito, de racismo. Você vê ali uma abordagem meio do bullying também, né? Eu confesso que já enjoei um pouco dessa questão de ver crianças sofrendo bullying em histórias do cinema norte-americano, né? Eles repetem muito isso, fica um pouco repetitivo e chato de acompanhar pra mim, né? Você sempre tratar isso de bullying, e eles não tratam às vezes de uma maneira diferente, de tentar mostrar por que aquela criança faz bullying, né? Ela sente inveja da outra, o que é aquela que faz com que a origem ali, um sentimento de superioridade que você tem quando você pratica o bullying com o outro, é uma questão de violência doméstica, que a criança agressora também sofre, então, mas eles às vezes não abordam tanto isso, né? Então fica um pouco repetitivo de você ver isso sempre em todas as histórias do colégio ali norte-americano, armário, bullying no armário, batendo no caderno da pessoa. Você vê isso em filme de terror, em filme de super-herói, em todos os gêneros você acaba vendo essa coisa do bullying. Acho meio repetitivo também, já deu, né? É o Andy Serkis, pessoal, que vai estar dirigindo esse primeiro episódio, que é o diretor que dirigiu os 2 filmes do It, né? E também dirigiu um filme de terror que eu gosto, que eu acho bem legal, que é o Mama. Grande. E ele vai provavelmente dirigir no novo universo da DC, o filme do The Brave and the Bold, Bravos e Destemidos do Batman. Você vê até um easter egg ali no gibi que o menino tá lendo, que é o Batman e Robin versus o Cara de Barro, né? Então ele botou ali um sinal de que provavelmente ele vai fazer esse filme, que ele realmente vai dirigir. Isso só me faz querer acompanhar mais essa série para ver se ele vai talvez inserir nesse Batman, nesse universo, que eu gostaria de ver bastante, gente, elementos de terror no filme do Batman. E esse formato de um terror mais pop, eu acho que combina bastante com o Batman. O problema é que o Batman também é um produto bastante voltado para crianças, né? Então, qual que é o nível de terror que você consegue inserir no filme do Batman, né? Mas eu realmente, como uma pessoa já adulta, apesar de não parecer, eu gostaria de ver esses elementos de terror parecidos com os filmes do It e parecidos com esse da série, né? Que é aquela coisa que eu falo de nerd, a gente gosta de imaginar o nosso herói favorito inserido nesses ambientes de terror, onde as pessoas são mortas, né, pelas entidades. O que o super-herói faria nesse momento, como ele lidaria com esse problema, né? Então, o fato de ter o Andy Serkis na direção, e ele provavelmente vai ser o diretor, me faz querer acompanhar a série e ver se o The Brave and the Bold dele vai ser tem possibilidade de ser algo bom, né? O que pesa contra ele, gente, é o The Flash, né? Eu não assisti esse filme, não sei se eu pretendo assistir. Comenta aí se você quer que eu assista pra falar mal, pra hate, porque eu sou hater, né? Bom, sou Duende Verde, sou hater, sou um vilão.
E se vocês querem que eu assista pra falar mal desse filme, né? Porque é uma bomba só pelo trailer, né? Então, não sei se dá pra você considerar muito, porque ele já pega aquela confusão do antigo universo estendido da DC. Então ele tem que fazer alguma coisa ali com o que ele tem. Pode ser que ele fazendo uma coisa assim idealizada do começo com James Gunn, que ele se saia bem. Afinal, eu gosto do trabalho dele nos 2 hits e não gosto do filme Mama também. E gostei desse primeiro episódio da série. Vocês já enjoaram de crianças protagonistas, pessoal? De ver criança resolvendo problema de adulto? Dando dedo na cara, assim? Tipo Greta Thunberg, com 11 anos, reclamando que os líderes das nações estão cagando pro meio ambiente? Na cara do Trump, assim? O que vocês acharam do primeiro episódio, gente? Vocês gostaram? Gostam de ver crianças sofrendo na mão do It? Comenta aí, gente, o que vocês acharam do primeiro episódio. Esses foram os meus comentários. Eu vou acompanhar a série e vou trazer aqui a resenha do segundo episódio também para vocês. Jimmy Nada Neutro. Fui.